ah, cafezinho e tirar planos do papel. É o que temos pra hoje. Bom, eu queria fazer esse vídeo hoje porque é isso, né? Ter esse canal aqui é um plano que tava sendo adiado aí por alguns anos, mas voltei. E eu tenho uma sensação de que eu definitivamente fiz algo de muito errado no final do ano passado. Talvez eu não tenha deixado as minhas coisas assim suficientemente organizadas, porque a sensação que eu tô tendo é que desde que começou 2026, tudo parece um grande sacrifício. E tenho a sensação de que tá tudo desorganizado, sabe? Tenho a sensação de que tô presa. Sabe aquela velha coisa do passarinho preso numa gaiola aberta? Eu tô com essa sensação, assim. E aí, até conversei com um amigo semana passada, e a gente tava falando sobre essa coisa de sentir que, não sei, quando você entra numa espiral assim, que o tempo já não faz sentido, porque vira uma coisa só, vira um grande borrão. E essa sensação de repetição, todos os dias fazer a mesma coisa, ver os mesmos cenários, e aí não ter tanto espaço para as coisas pessoais, enfim, de viver a vida mesmo, de ter coisas novas. Então, por exemplo, coloquei na minha lista de coisas para fazer, não sei porquê, mas comecei esse ano com muitas vontades de fazer coisas diferentes. Então, quero fazer aula de cerâmica, quero fazer uma aula de surf, tá? Mas aí, tudo isso vem muito em segundo plano, porque, primeiro de tudo, a prioridade é ter uma organização, né? Que é o que eu tô sentindo que tá completamente faltando, assim. Então, tem isso. E aí eu queria trazer também essa coisa da procrastinação, porque muitas ideias, até conversei sobre isso também, sobre como existem muitos projetos, né? Dá pra perceber que essa planta não fica aqui normalmente? Eu só coloquei ela pra dar uma vibe, assim. Mas é claramente muito grande pra esse espaço. Mas ela é tão linda, né? Enfim. Muitos projetos. Muitas ideias. E pouco fogo de ação. Pouco... pouca coragem, sabe? Porque, na verdade, não é preguiça mesmo. É uma autossabotagem, né? É um medo de muitas coisas. São muitos medos. Medo de não dar certo. Medo de dar certo e aí ter que sustentar ter dado certo. Medo de da exposição. O medo de ser vista fazendo coisas diferentes. Recalculando, às vezes, uma rota que tava... Então, sabe essa sensação de quando você tem 18 anos e espera-se de você que você resolva toda a sua vida e defina como que vai ser o seu futuro? Nessa época, eu não sei vocês, né? Mas eu sinto que muitas das coisas que foram definidas no início, assim, da minha vida, eu tô tendo uma certa dificuldade de avaliar se ainda faz sentido. Mas eu tô sendo confrontada com isso, sabe? Muito incomodada com algumas coisas que eu não sei se vão permanecer fazendo parte da minha vida. Isso falo mais no âmbito profissional, assim. Porque eu gosto de muitas coisas, eu gosto de fazer muitas coisas, eu me relaciono com muitos projetos diferentes, ideias de coisas sempre criativas, muito também desse universo holístico espiritual, mas de modo geral, coisas criativas. E
de comunicação também. E aí, quando eu me deparo com essa ideia de que eu preciso revisitar meus antigos planos e ver o que que ainda funciona, o que que não funciona mais, eu tenho essa sensação de que eu tô sendo observada e que as pessoas vão apontar o dedo na minha cara pra dizer que tô maluca. Ou que, tá vendo? Não deu certo, sabe? E esse não dar certo é muito subjetivo, porque tudo é aprendizado. Não existe nenhum momento da sua vida que não seja aprendizado. Mas ainda é uma barra que pra mim ainda é pesado, sabe? Segurar assim de tipo, colocar a cara no sol, ser vista tentando caminhos diferentes, seja para os mesmos objetivos ou seja objetivos completamente diferentes. Abraçar essa contradição, né? São muitas coisas que despertam o nosso desejo de criar, de fazer coisas diferentes, são muitas coisas que a gente imagina assim que poderiam ser caminhos para nossa vida. Então, coisas que a gente quer trazer para o nosso viver. E é muito, às vezes me parece desesperador, assim, entender que não vou dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu posso incluir aqui e acolá, né, coisas, tipo, não vou trabalhar com tudo que eu gosto, eu vou trabalhar com uma coisa, 2, 3 coisas que eu gosto. E aí eu vou ter hobbies em coisas que eu também gosto, e aí eu vou fazer uma aula de uma outra coisa que eu gosto, vou fazer, sabe, tipo, sei lá, quero ser nômade. Não quero ser nômade pelo resto da vida, entendeu? Mas eu posso passar, sei lá, 1 ou 2 meses viajando aí, fazendo trabalho voluntário, coisas que eu gosto. Mas nem toda escolha precisa ser definitiva, sabe? Você tem a escolha de fazer uma coisa por um tempo. Eu tenho o privilégio de escolher passar um tempo de trabalhar online, né? Que eu quero dizer. Então, posso fazer esse rolê, assim, de trabalhar de longe, ou trabalhar em casa. Mas é meio esquisito pensar sobre essa coisa de você ter que bancar as escolhas, sabe? Ter que entender as suas contradições e entender que é uma conversa que você tem do seu eu presente com o seu eu passado. Falar, olha, você aí no passado você tá desejando isso, mas pra mim não faz mais sentido. Eu vou quitar esse plano, tá? Eu vou engavetar. Talvez eu retorne pra ele. Não sei porque eu tô com vontade de chorar. Talvez eu retorne pra ele, mas talvez não. E como a gente precisa falar mais, eu preciso ouvir mais sobre como é difícil furar uma bolha que quando é um lugar assim que você não tem referência na sua família. Quando você é a primeira pessoa da sua família a escolher determinado caminho. Mesmo que seja a coisa mais idiota do mundo, tá? Porque tô longe de ser rica, muito longe. Espero que eu me aproxime aí nos próximos meses e anos, mas eu sou uma pessoa que tem muitos privilégios em relação à média, assim, brasileira. Posso trabalhar em casa, tenho uma vida confortável. E aí, mesmo assim, e eu acredito que inclusive por isso, eu tenho alguns desafios assim que eu sinto que são o fim do mundo e é só o dia a dia das outras pessoas. É só o normal. E pra mim é tipo assim, muito difícil. Uma batalha ter que superar, sabe? Então, não sei se eu tenho uma conclusão sobre isso. Mas eu tava vendo um vídeo hoje sobre a necessidade de você colocar em prática o que quer que seja quando uma ideia chega na sua cabeça. Porque essa ideia, ela chegou pra você, ela foi um presente que você ganhou. De quem você que coloca, né? Se foi do seu cérebro, das referências passadas subconscientes, ou se foi espiritual, ou se foi, sei lá, o universo que trouxe essa ideia pra você. Mas eu tava vendo, né, que Michael Jackson acreditava que
assim que ele tinha uma ideia, uma inspiração muito forte, e que ele ficava entusiasmado, né? Teve que essa palavra entusiasmos significa estar cheio de Deus. Algo desse tipo, algo assim. Vou colocar a referência do vídeo aí. E aí, quando ele sentia isso, essa inspiração súbita, ele imediatamente ia para o estúdio executar a ideia, porque ele acreditava que se ele não fizesse aquilo, a ideia ia para outra pessoa, para outra cabeça. E é real, assim, para mim, eu acredito que, de fato, as ideias, elas não são exclusivas da gente, né? Se chega pra gente e a gente não executa, outra pessoa vai ter essa ideia. Então, independente da sua perspectiva, se é algo mais espiritual, se é algo, sabe, mais místico, ou se é prático, existe isso, que, tipo, outra pessoa pode pensar no que você pensou e executar aquilo. E aí depois você, muitas vezes, até vê uma coisa que alguém teve a coragem de fazer e você fica, poxa, eu tive essa ideia, entendeu? E tô vendo agora que deu muito certo. Por que que eu não fiz? Por que que eu não coloquei fé em mim mesma? E essa coisa de ter fé em você mesma, né? De desenvolver resiliência e, tipo, uma casca grossa. Eu acho que justamente porque eu sinto... Sabe aquela coisa do seu pai? Fazer de tudo pra você ter uma vida confortável. E aí depois você tem uma vida confortável. E os desafios são outros, mas você não deixa de ter desafios. Aí, pra mim, eu sempre penso isso. Meu pai e minha mãe tiveram desafios muito grandes na vida deles. Eu tenho a sensação de que meus desafios são grandes também, mesmo que a minha vida seja infinitamente mais confortável que a deles. São outras questões e não se compara, né? Mas estou querendo dizer que é como se o fato de eu ter tido essa vida mais confortável tivesse me privado também de desenvolver uma casca grossa, sabe? Inclusive, eu moro em Fortaleza, né? E aí eu viajei pra São Paulo, tava em Santos, pessoas muito educadas, pessoas tranquilas, legais e tal. E aí fui pra São Paulo e eu lembro de ter um momento que eu tava no mercado, aí fiz as compras, só que eu esqueci de passar uma coisa muito importante, um único item, assim, que eu precisava levar e que eu já tinha pedido Uber e eu lembrei de última hora. E aí eu cheguei pro moço, perguntei se eu podia passar na frente dele, só porque eu, enfim, expliquei a situação. E ele olhou pra mim e falou, não. E eu fiquei muito chocada com aquilo, porque eu nunca tive esse costume, sabe? Tipo assim, em Fortaleza as pessoas não são assim. As pessoas geralmente são mais solícitas e mais acolhedoras, né? Pelo menos essa é a minha impressão. Mas assim, o que eu quero dizer é que eu fiquei muito chocada com aquele não. Que, vamos ser sinceros, ele tava no direito dele de negar, embora fosse um produto só, que fosse ser uma coisa super rápida. Mas eu não tava preparada, sabe? Eu nunca tive muito essa experiência mesmo de... Eu sei que tá parecendo coisa muito boba, deve estar parecendo tipo, meu Deus, vivi numa caverna nesses 25 anos e vivi mesmo, gente, vivi numa caverna mesmo, vivi dentro de casa. E aí, vivi na minha casa durante todo esse tempo. E assim foi, essas foram as minhas faltas de experiência, não tava preparada pra receber um não. Mas, isso é uma história simbólica, né, pra exemplificar diversas outras situações, assim, de como eu ainda tô aprendendo a lidar com as negativas da vida, tipo, a não ter tudo, a ser rejeitada, a, enfim, coisas não darem certo, tipo assim, tudo bem não dar certo, entendeu? Mas, ainda, enfim, é o ser humano selvagem, né, a gente quer se proteger do perigo. E na vida moderna, o perigo pode ser sei lá, não vai dar certo, não quero ir pro seu aniversário, ou não vou querer fechar com você esse projeto. É o que desperta essa sensação de adrenalina, né?
mas que não precisa ser assim. Então, não tenho conclusão, entendeu? Não tenho conclusão pra esse papo. Eu só tô refletindo que a vida tem que ser mais que isso. Tem que ser mais que a caverna, e que eu não suporto mais estar nesse lugar repetidamente, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, e não ter outros cenários pra ver, outras referências pra também poder criar, né? Que é o que me mantém viva, que é o que me mantém viva no sentido de ver a vida colorida, sabe? Conseguir ter vontade de viver mesmo, viver, e não só passar pela vida. Esperar que chegar à noite e dormir, gostar de estar dormindo no mundo dos sonhos. É tão bom viver no astral, é muito bom, é viciante viver sonhando. Literalmente sonhando, dormir pra você sonhar, porque lá é gostoso demais. Os meus sonhos são paraísos, mas a vida presente, material, física, ela precisa ser melhor. Ela precisa ser melhor, porque se você não quer acordar e viver o dia, tem muitas coisas de errado aí, né? E desde que o ano começou, eu tava me sentindo meio assim. E hoje eu fui pegar sol de biquíni aqui em casa mesmo, na área, porque eu não tava aguentando, entendeu? Eu preciso fazer algo, preciso de uma escolha diferente, preciso dar um giro, roda da fortuna, assim, preciso um giro total. E é isso que temos. Esse vídeo hoje foi a minha escolha diferente, mas gostei. Gostou do meu cenário falso com essa planta que não fica aqui normalmente? Eu vou melhorar depois. Mas aqui tem as coisinhas que eu faço de papel machê. Gente, pausa pra vocês verem essa obra de arte. Modéstia à parte. Por favor. Por favor. É isso que você faz quando você não tá pensando em números, em performance, em desempenho. Olha que estrela mais fofa que tá dormindo, gente. E olha, prepara. Tem uma bundinha. Então, eu quero poder. Tipo assim, imagina, você faz uma coisa. É igual você tá grávida. Nunca estive grávida, mas é uma analogia, tá? Você tá grávida, você não sabe como vai ser o seu bebê. Mas você tá ansioso pra conhecer. E aí o bebê nasce e não é nada do que você imaginou. Não pode ser, porque é uma vida diferente, não é uma cópia de você, entendeu? É um pouco de você e é tudo de você ao mesmo tempo. A doação, os nutrientes, todo o seu tempo, sua energia, mas é uma pessoa diferente. Então, eu tenho a sensação de que as minhas criações me surpreendem nesse mesmo nível. Talvez eu chore. Porque onde na minha vida que eu ia esperar que eu fosse criar uma estrelinha dormindo com bunda, tá? Eu não ia, eu comecei a criar, mas eu não sabia o que ela ia se tornar. E aí ela cresce, ela nasce, e aí ela conversa comigo de volta, tipo, olha essa vida existente aqui, com o espírito e tudo, que conversa comigo. Entendeu? Pra mim, isso é viver, entendeu? A vida tem que ser isso, tem que ser criar e ser nutrida de volta com a sua criação. Seja humana, ou seja a sua arte, assim, sei lá. Isso pra mim é o que há. E é o que eu desejo pra mim esse ano. E pra você também, muito provavelmente. É isso. Me senti bem, então vou finalizar esse vídeo aqui. Um brinde. E seguimos juntos. Desabafando, tentando entender esse rolê dos 25 anos. Que é parece que é uma etapa assim que dá uma degringolada, sabe? Pelo menos pra mim. Mas eu vejo você na próxima. E um beijo, até mais.